O senhor saiba que aqui nessa cadeira já sentaram grandes ícones do mundo dos cavalos, principalmente no quarto de milha, mas muitos que aqui chegavam aí a contar a história, não, porque quando eu comecei com o Borba, não, porque o Borba, não sei o quê, então, e foram muitos, e são pessoas, se eu for falar o nome de todos aqui, eu vou esquecer de alguém, mas começando aí a história de hoje, vamos contar um pouquinho do que é essa carreira. Quantos anos o senhor já está na doma? Como é que funciona isso aí? Então, a coisa toda começou... Um dia, eu sempre gostei de cavalo, assim, essa coisa de montar cavalo desde muito criança, na fazenda, todas as férias eu passava na fazenda. Onde? Em Capivari. Capivari, onde o senhor está até hoje. Onde eu estou até Mas o senhor é nascido lá ou nascido aqui? Não, eu sou nascido aqui, mas fui criado lá. Até os 8 anos fiquei lá. Uhum. Depois vim para cá para estudar, aí voltei casado. Então, para ajudar a tomar conta e tal, e aí fui indo mexendo com cavalo, sempre tive cavalo e tal. E um dia eu estava lá fazendo aula na escolinha da Hípica aqui em São Paulo, e um primo meu de Piracicaba passou lá e falou: vamos, Bauru, ver uns cavalos? Quarto de milha. Vamos. Aí chegou lá no Bauru Aras, que era do Heraldo, até hoje, né, dos filhos, agora virou 4 irmãos. Antigamente era Bauru Aras, que era dele e do Guilherme Ferraz. E me botaram em cima, o Dito Moreira me botou em cima de um cavalo chamado Ondo Rancheiro. Ondo Rancheiro. E enlouqueci completamente. Eu estava fazendo macrobiótica, parecia um monge chinês, pesando 70 quilos. Eu saí de lá completamente louco e já fui pro restaurante, tomei cerveja na hora do almoço e a coisa... Até então o senhor montava que tipo de cavalo? Só cavalo de salto? Não, eu tinha 2 éguas por sangue inglês, né? Eu sou vizinho ali do Aras... Como é o nome do Aras? O Aras do Hernani Azevedo Silva, que era um Aras lindo de puro sangue inglês, e eu frequentava lá, porque eu queria saber desse negócio de cavalo, então eu frequentava Jockey Club, frequentava a Hípica Paulista, que tinha 3 lugares pra você ir pra você mexer com cavalo naquela época, né? Jockey Club, Hípica Paulista e Hípica de Santo Amaro. Não tinha outro lugar pra você ir. Porque as pessoas tivessem algum conhecimento de cavalo, né? Hoje são os últimos lugares que a gente precisa ir. Porque o Jockey Club Corrida já... Pra jockey, o senhor talvez não tivesse pelo tamanho... Não, mas o veterinário que tinha lá, que era o Dr. Salles Gomes, era um cara que entendia de cavalo, entendia de vida, de filosofia, como ninguém. É uma coisa absurda, né? Tinha uma placa, eu não me lembro o que estava escrito na placa, mas era uma placa de uma frase do Emerson, que é um baita de um filósofo, né? E ele tinha toda essa coisa, né? Por exemplo, ele fazia coisas assim, o cara chegava lá no consultório dele e falava assim: doutor, minha égua virou fio. Sabe o que é virar fio? Não. Virar fio é quando passa do treino. Passa... o treinamento passa. Fica além do que precisava. Certo. Ele olha pra cara do chefe e fala assim: tira 7 litros de sangue dela. O cara fala: mas a corrida é sábado. Isso era uma quarta-feira. Ele falou: pode tirar 7 litros de sangue dela. Né? Vai lá e espera a égua na chegada. Ele era genial. Absolutamente genial. Esse feeling que tinha antigamente, hoje vai sumindo, né? E eu sempre tive não sei se a sorte, o que é, né? Que esses caras todos muito importantes do cavalo, não sei o que, se engraçavam comigo. Assim como o Mike Bridges agora, com 80 e poucos anos de idade aí, de repente começamos a trocar umas mensagens e tal e coisa. Ele falou: quantos anos você tem? Eu falei: 77. Ele falou: então, eu vou te passar meu zap e meu e-mail, porque eu quero ter uma pessoa da minha geração para ficar conversando. E o cara me faz mentoria direto e nunca falou num tostão, nunca mencionou negócio de dinheiro. Jamais. Bom, voltando lá no Salles Gomes. E daí conheci outro cara na época de Santo Amaro, chamado Carlos Henrique Zilmermann, que até o Heraldo botou ele de presidente do Studbook naquela época. E eu frequentava muito ele montava cavalo pra caramba, super bem, é um alemão, né? Mas sistemático, barbaridade, mas me ensinou coisas incríveis. Em 75, quando eu fui a primeira vez, então, o Heraldo me arrumou para ir, em 75 me arrumou, eu passei 4 meses no Texas, com um cara chamado Alan Maguire, que era o lugar que os brasileiros iam para comprar cavalo. E era um cara que mexia com apartação e tal. O quarto de milha tava com o quê? Com uns 10, 15 anos no máximo aí de vida no Brasil. 68 começaram as importações, né? Não tinha nem isso, então, não tinha nem 10 anos ainda.
Eu esqueci de entregar o boné do senhor aqui. Opa, pô. obrigado. Depois o senhor vai... Esqueça e leva embora pra casa. Aqui. Ah. Mas, o senhor Eduardo, vamos só voltar um pouquinho. Até então, naquele momento, a doma aqui no Brasil, ela era de que forma? Como era a doma do Brasil? Veja bem, como é que eu vou falar para você? Não, era uma intuição. Tinha alguns domadores, né? Por exemplo, lá na minha região, tinham 2 caras. Era coisa, né? Um era Catarina, desses da Bombacha, e um outro era um sujeito de lá. Mas eles judiavam muito dos cavalos. Quer dizer, eles, assim, venciam pelo cansaço na história, né? Esse Catarina, não. Ele era vaqueirão pra caramba, ele montava em qualquer coisa, mas palanqueava, né? Quer dizer... Eu costumo muito dizer isso para as pessoas, né? Você põe um cavalo chuco no palanque e apresenta objetos estranhos para ele se bate lá, mas de repente ele para de se bater. Por quê? Né? Porque ele entendeu? Não, porque ele percebe que se ele ficar quieto, ele se machuca muito menos. Né? Então, o que a gente não conhecia aqui no Brasil nessa época é que o cavalo tinha uma mente que operava a vida dele. Isso nunca foi mencionado, nem na hípica, nem em lugar nenhum. Ninguém mencionava essa coisa que o cavalo tem uma mente que opera a vida dele. E aqui se falava muito dessa coisa do espírito, o cavalo muito espirituoso, isso e aquilo, mas que o cavalo tinha uma mente que você podia manipular. Nunca ninguém abriu a boca para falar isso. Quando a gente vai falar em horsemanship, eu poderia traduzir que é uma questão de conexão entre homem e animal? Isso seria basicamente pode até falar isso. Você pode falar isso, mas horsemanship tem bom, tem ruim, tem péssimo, tem ótimo. É o jeito que o cara... É que nem educar filho. É exatamente a mesma coisa que educar filho. Mesma coisa. Quer dizer, tem gente que bate em filho, tem gente que não. Tem gente que mima filho, que os caras ficam indecentes. Né? Os cavalos ficam a mesma coisa. E tem a questão que tem filho que apanha e se torna futuramente uma boa pessoa, como tem o que apanha e fica ruim. Exatamente. Não tem regra de jogo. Então, mas a regra mais certa... Então, tem uma história que eu só sei falar disso, só converso dessas coisas. Um dia eu fazia ginástica numa academia ali na Ecofit, ali na continuação da Heitor Penteado. Peguei um táxi para vir até o Conjunto Nacional. Entrei no táxi, comecei a conversar. O cara falou assim, rapaz, você tá falando um negócio que aconteceu comigo. E ele falou, eu fui até cabo no exército. E o meu primeiro filho, eu eduquei no militar. O segundo, tirei ele da FEBEM 3 vezes. Porque eu entrava duro nele e ele falava, pode vir. E sumia. Aí gastei uma fortuna de psicóloga. Para chegar nela, depois de um tempo, ela olhar pra minha cara e falar assim, o menino não tem nada, o problema tá aí. Desse jeito. Então, quer dizer, é isso. Você tem que saber que jeito você faz, né? Agora, o que aconteceu com essa coisa do horsemanship natural é que virou uma equitação de recreação. Que é trabalhar cavalo na guia, que é trabalhar o cavalo no redondel, essa coisa do Andy Roberts, de trazer o cavalo para você, do cavalo te seguir que nem um cachorro, embarcar cavalo no trailer, essas coisas todas, né? Mas... E esse horsemanship natural, ele deixa muita coisa para trás. Por isso que o pessoal do concurso não gosta. Como assim do concurso? O pessoal que mexe com concurso, com competição, não gosta disso. Nunca gostou. Sempre eu recebi muita crítica. Mesmo na época da doma racional, eu recebia muita crítica do pessoal tradicional. Por quê? Porque os cavalos ficavam dessensibilizados demais. Mas essas histórias do cavalo que era bravo pra isso, pra aquilo, aquilo outro, não quero nem entrar em nada pessoal, mas que depois de um trabalho de conexão acaba acalmando ali. Não é um trabalho de conexão, né? É um trabalho de você lidar com a história. Quer dizer, você precisa saber como é que o cavalo funciona mecanicamente, você precisa saber como é que ele funciona mentalmente e você precisa saber como é que ele funciona na emoção, nessa coisa do espírito, né? Porque você perceber como é que a parte mental entra em contato com a parte física não é difícil, né? Quer dizer, você vai ali, faz um gesto qualquer e o cavalo entende e a parte física dele responde, né? Certo. Agora, perceber e entender como é que essas duas partes entram, você conecta a parte do espírito, é que é complicado, é mais complicado, né?